Olá, boa noite, tudo bem por aí? Espero que todos estejam bem. A gente começa agora o ND de hoje, um ND num formato diferente por conta do isolamento social. E o nosso assunto de hoje é repatriação. Como andam os brasileiros espalhados pelo mundo que ainda não conseguiram voltar ao Brasil? Se já está difícil você aí dentro da sua casa com a sua família, imagina quem está sozinho em outros países. É exatamente sobre esse assunto que a gente conversa hoje com a Sheila Viana, empresária e pastora da Igreja Bola de Neve. Tudo bem, Sheila? Boa noite, seja muito bem-vinda. Tudo bem. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Também converso com Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais e professor visitante de Direito e Relações Internacionais na Universidade da China, em Pequim. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo tranquilo. Vamos discutir então um pouquinho esse assunto, tentar ajudar a trazer a Sheila de volta. Deixa eu começar a entender então um pouquinho, Sheila, a sua história. Conta pra gente como é que está a sua situação aí, desde quando você está no Nepal? Foi escalar o Monte Everest? Isso. Vim escalar e vim também encontrar 2 missionários que a gente dá suporte aqui no Nepal. Mas, por incrível que pareça, eu já estou aqui há 1 mês e não pude encontrá-los por causa do lockdown, né? Eu cheguei aqui no dia 13 de março, saí do Brasil, estava tudo normal no Brasil e estava tudo normal aqui no Nepal também, por isso eu vim, né? Mas tão logo eu cheguei aqui, eu tive a notícia de que da noite para o dia as coisas no Brasil tinham mudado e aqui as medidas foram tomadas de uma forma muito gradual, né? A princípio, eles pararam de emitir visto para a entrada de novos turistas, então eu cheguei no dia 13, no dia 14 eles pararam de receber turistas, quem estava com o embarque programado para cá já teve os voos cancelados, mas eu cheguei e obtive o visto de entrada, que no caso é concedido no aeroporto mesmo. Eu fui para a região do Everest e quando eu entrei na região do Everest foi o último dia que estava tendo concessão também de entrada no parque. Então, as portas foram se fechando uma após a outra, né? E quando eu estava lá na região do Everest, que é um lugar muito remoto, né? Acredito que todo mundo deve imaginar, é um lugar que não tem acesso de carro, é somente a pé ou por helicóptero que você acessa, são montanhas muito altas, e a gente começou a ter notícias de que os voos estavam começando a ser cancelados para sair do Nepal. Então, eu retornei para qual cá, data, para Katmandu, né, onde eu estou agora na capital, no dia 22. Já tive a notícia do primeiro cancelamento de voo, já foram 4 até agora, tá? Pra você ter uma ideia. Tive a notícia do primeiro cancelamento. Era um domingo quando eu cheguei aqui, então na segunda-feira eu fui imediatamente numa outra companhia, comprei um outro bilhete, os preços estavam assim exorbitantes para sair no dia 23, que foi o último dia que funcionou o aeroporto. Então, quase ninguém comprou para o dia 23. Nós arriscamos comprar a partir do dia 25, que os preços começaram a cair. Porém, no dia 24, foi decretado o lockdown completo, né, das ruas, das vias rodoviárias e do aeroporto para a saída também, né, de passageiros. Só para a Então, gente aí começou entender, uma Sheila. sucessão de cancelamentos, né, o meu primeiro cancelamento, então, foi notificado a mim no dia 22, no dia 25 cancelou outro, no dia 2 de abril cancelou o terceiro, e hoje eu recebi a notícia do cancelamento do próximo, que seria no dia 18. E a partir do momento que o lockdown foi decretado, aí a gente já começou, todos os cidadãos estrangeiros que estão aqui começaram a se comunicar com os seus respectivos consulados, né? Só para a gente entender um pouquinho, então, como é que está funcionando essa história pelo mundo, professor Marcos Vinícius. Tudo isso que está acontecendo com a Sheila está acontecendo com muita gente ao redor do mundo, né? Tem alguma medida a ser tomada? Não, é uma triste realidade que aconteceu, do fato de que os países entenderam que a melhor forma de tratar do coronavírus era justamente criar esses mecanismos de não permitir nem entrada, principalmente a entrada de estrangeiros,
porque, veja, por exemplo, no caso da China, os últimos casos que eles têm tido têm sido justamente de chineses no exterior retornando à China ou estrangeiros que vieram com a doença de fora. Então, o que nós vemos é que, infelizmente, essa foi uma medida que os países adotaram quando não recebiam o grupo e os colocavam em quarentena. Então, às vezes, para evitar o custo de colocar o grupo de estrangeiros em quarentena, os países decidiram simplesmente fechar o espaço aéreo para não permitir que mais pessoas viessem. Quando você fecha o espaço aéreo, não entra ninguém, não sai ninguém, e aí você tem todo o problema daqueles estrangeiros que estavam em turismo, como é o caso da Sheila, nos lugares, e que você tem que esperar que haja alguma janela de abertura para que eles possam sair do país. Mas veja só, no caso do Nepal, não tem voo direto para o Brasil, então ela tem que sair do Nepal, parar no terceiro país, e desse terceiro, no segundo país, e desse segundo país ir para o Brasil. Então, veja, se ela saísse do Nepal para os Estados Unidos, ficaria retida nos Estados Unidos, que não tem voo agora com o Brasil. Então, é esta que se transforma num pesadelo logístico também, a questão da saída, justamente porque não é só, ela não está dependendo somente do espaço aéreo do Nepal, mas da relação do outro espaço aéreo onde ela vai estar. Então, não tem muito o que fazer, e mesmo o governo brasileiro, ou qualquer governo, fica com as mãos atadas nesse sentido. Então, aí não entra muito a questão das relações internacionais, precisa ter um jogo de cintura e essa questão logística mesmo, que é o problema que o senhor está falando, né? A questão das relações internacionais é da cooperação. Claro que não interessa para o Nepal ou qualquer outro país que o estrangeiro fique lá, porque até cria um custo para o próprio país quando fica a pessoa lá. Então, interessa para ele, de alguma forma, para qualquer país, retornar o cidadão para o outro local, né? O que a gente vê é que os governos fazem, às vezes, eles podem mandar buscar ou coisa parecida, mas é uma liberalidade do governo, não é uma obrigação do governo, e os governos têm feito isso. No geral, Estados Unidos têm feito isso, outros lugares também têm feito. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre os brasileiros que estão esperando a repatriação. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é repatriação, e sobre isso eu converso com a Sheila Viana, empresária e pastora da Igreja Bola de Neve, e com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais na Universidade de Relações Exteriores na China, em Pequim. Sheila, gostaria de entender mais um pouquinho da sua realidade aí. Você já está há quanto tempo aí? Você falou? Quase um mês? Eu estou desde o dia 13. Quase um mês. Quase um mês. A família toda aqui na Baixada Santista. Você tem 2 filhos? A família toda. 2 filhos e um marido. Como é que eles estão se virando? Como é que vocês estão se virando agora, nesse momento? A gente está próximo da Páscoa também, né? Foi coincidentemente aniversário do filho e do marido essa semana. Então, a gente sente, né, essa distância. Eu tinha me programado para chegar no dia 30 para estar com eles. Estão bem, né? Estão dentro do que está sendo possível aí, que também eu sei que a situação no Brasil está bem complicada, mas a gente está administrando aqui de longe tudo com calma, porque acho que a pior coisa agora é a gente se estressar e entrar por um caminho de estresse mesmo, de pânico, né? De preocupação, de ansiedade. A gente precisa administrar da melhor maneira possível, né? A minha situação aqui, eu estou bem acomodada, não estou tendo privação de nada, né? Tanto de alojamento quanto de alimentação, minha saúde também está bem. A situação aqui no Nepal não é crítica, né? Pelo menos os dados mostram que são pouquíssimos casos de coronavírus e ainda nenhuma morte registrada por essa causa. Então, o que mais hoje acho que preocupa as pessoas que estão aqui ainda presas, né, por conta da falta de logística, como o professor falou, é a instabilidade das informações, porque eles colocam datas, mas toda vez que essas datas, né, elas chegam,
é mudado. Então, por exemplo, hoje seria o fim do lockdown das ruas. Então, ontem nós recebemos já a notícia de que não será, que foi estendido nas ruas para o dia 15. E o do aeroporto, que seria para o dia 15, eu recebi uma carta há pouco, que será estendido até o dia 30. Então, toda semana muda. Então, as pessoas ficam se preparando e com uma expectativa, e quando a data chega, aquilo não acontece, né? Eu acho que hoje esse é o problema principal para todos os estrangeiros que ainda estão retidos aqui. Tem alguns brasileiros junto com você aí, não? Comigo aqui no lugar onde eu estou, não, mas aqui no Nepal nós somos cerca de 35 brasileiros querendo voltar para o Brasil. E vocês têm feito algum tipo de pedido conjunto para o consulado? Como é que funciona? Sim, sim. Na realidade, é um pedido conjunto dos brasileiros no Nepal, junto aos brasileiros que estão na Índia, que são muito mais numerosos que nós. São cerca de 150, mais ou menos, lá na Índia, né? E há um grupo que se organizou, né, nas redes sociais, e algumas pessoas estão encabeçando esse grupo e fazendo petições, fazendo ações, abaixo-assinados, enfim, tentando, de alguma forma, se mobilizar para ter uma voz que seja ouvida aí, né, tanto pelos meios de comunicação como pelo Itamaraty. Foi criada, Sheila, uma petição virtual feita por brasileiros da Índia e os que estão na Índia e no Nepal. Você faz parte dessa petição virtual também? Isso. Ok. Sim, todos os que estão esperando o voo fazem parte dessa petição. Falar um pouquinho com o professor Marcos Vinícius. Professor, do ponto de vista das relações internacionais, a gente já viu alguma coisa desse tipo fora das grandes guerras? É um cenário diferente, né, do que está se acostumado a ver? No caso brasileiro, a gente não está muito acostumado com essa ideia, mas você já viu, por exemplo, quando você tem ataques terroristas ou alguns lugares que são considerados inseguros, que geralmente você vê alguns governos agindo muito rapidamente nesse sentido. Estados Unidos, França, Reino Unido são geralmente os primeiros países que se movimentam quando eles notam ou reconhecem que existe algum tipo de ameaça que venha a recair sobre os seus cidadãos. Então, eles já buscam o mais rápido possível avisar que eles devem se retirar do país. Isso já aconteceu no Irã, no Iraque, mesmo em outros lugares onde você nota este elemento complicador, como aconteceu na Líbia, por exemplo, em que o governo tenta incentivar a saída mais rápida possível dos seus cidadãos. Professor, para a gente, eu sei que não está na sua mão, obviamente, mas a gente tenta trazer um certo alento, né, para quem está nessa situação, como é o caso da Sheila. De forma prática, que dicas o senhor daria para os brasileiros que estão no exterior tentando essa repatriação? O que dá para ser feito? Ou realmente a única coisa que tem que ser feita é esperar essa janela? É uma situação complicada, porque, como eu falei para você, Roberta, tem a questão do logística, que é complicada, que se transforma num complicador quando você leva isso para uma aviação comercial. Então, o que seria necessário é que houvesse a movimentação ou o fretamento de algum avião que pudesse entrar no espaço aéreo, sair de um lugar, recolhê-los no Nepal, parar na Índia, depois parar no terceiro lugar, né, porque afinal a viagem não consegue ser direta, e a partir daí você fazer com que eles conseguissem chegar no Brasil. A melhor hipótese seria um fretamento de um avião, e que o que se poderia solicitar, talvez, e fazer uma pressão no Itamaraty, é para que ele facilitasse o processo. Eu acho muito difícil a FAB mandar um avião para fazer pinga-pinga internacional, até porque isso geraria uma situação complicada para os cidadãos brasileiros que estão em outras partes do mundo e talvez não tenham acesso a esse tipo de serviço. Então, o que seria legal é se eles conseguissem, de alguma forma, pensar num fretamento ou coisa parecida e estimular e puxar aí o Itamaraty para ver se o Itamaraty consegue reagir nesse sentido. Eu não consigo pensar outra maneira neste momento para atingir, porque você tem que pensar
que é uma situação complicada, tem um custo de movimentação, mas eu tenho certeza que a situação é complicada e que, nessa hora, a gente sempre tem que buscar alguma solução para resolver. Eu não consigo ver, neste momento, outra solução nesse sentido. Talvez a Sheila esteja tendo algumas experiências ou estejam tentando alguma forma de fazer isso, mas é que o governo, nesse sentido, também tem as suas mãos atadas pela impossibilidade de poder atender todos os brasileiros que se encontram no exterior. O que aconteceu ali em Wuhan, por exemplo, em que a FAB foi justamente porque havia o surto da doença, e era um polo do surto da doença, e o governo, numa questão de margem, ali tentou fazer isso. Nos outros casos fica um pouquinho mais complicado. Agora, a Sheila está tentando voltar para o Brasil e o senhor está no Brasil, está tentando voltar para a China, é isso, professor? Eu estou justamente ao contrário da Sheila. Eu estou quarentenado no Brasil, porque eu vim para o Brasil no fim de dezembro para passar férias aqui, com o planejamento de retornar na terceira semana de fevereiro. E aí houve, a partir do Ano Novo Chinês, houve a restrição de entrada, não a restrição de entradas, mas justamente eles cancelaram as aulas passaram a ser online, e houve também a restrição de entradas, e a medida recente, há uma semana e pouca atrás, o governo chinês suspendeu os vistos. Então, nós estamos esperando a retomada da situação, a retomada do controle da situação na China, para que as aulas voltem, e aí eu possa retornar à universidade, já sabendo de antemão que vou ter que passar um período de quarentena, né? E também a preocupação de como vai ser esse finzinho, né? Porque nós já estamos praticamente na metade de abril, e se você pensar o ano letivo vai até julho, então o tempo vai ser muito curto para o ano letivo de aula presencial. A gente vai ter uma mudança nessa questão das escolas no mundo inteiro, né? Porque a gente está percebendo como está um calendário ainda incerto, não se sabe o que vai acontecer, né, professor? Não, e é complicado, né? Justamente porque, embora eu tenha gostado da aula online, da aula virtual, eu entendo que não é a mesma coisa, é um semestre muito complicado para os alunos, e eu acho que até haverá uma perda aí, uma perda gradual na qualidade do ensino, que é normal de acontecer, né? Nesse sentido. Mas a gente espera que essa situação passe logo, e esse que é o grande desafio, né? O que nós estamos esperando aí é para ver. Hoje, por exemplo, é quarta-feira no Brasil, já é quase quinta-feira lá onde a Sheila está, mas o que a gente viu, por exemplo, é que Wuhan, onde começou tudo, está voltando ao normal, né? E a gente espera que a partir desta normalização, naquele que foi o centro do início do processo, a partir dessa normalização, o processo se expanda para toda a China e se torne algo global. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre repatriação. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é como estão os brasileiros dispersados pelo mundo tentando a repatriação. E sobre isso eu converso hoje com a Sheila Viana, empresária e pastora da Igreja Bola de Neve, e com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais e professor visitante de Direito e Relações Internacionais na Universidade da China, em Pequim. Bom, eu gostaria de falar agora um pouquinho rapidamente, professor, sobre a recuperação econômica, né? A China está começando a voltar já a se reerguer, foi o primeiro local onde a gente teve o coronavírus. Como é que a gente pode ter ideia do que vai ser essa recuperação econômica daqui para frente? Olha, Roberto, a gente tem visto muita gente falando sobre a conspiração de que a China criou o vírus para prejudicar o mundo inteiro, e se esquece de que, segundo a OMC, 30% do comércio internacional pode ser afetado. É importante a gente observar como vai ser feito o processo de recuperação econômica da província de Hubei e de Wuhan, a cidade de Wuhan, que é a 8ª cidade mais importante economicamente na China, para nós vermos as medidas que foram tomadas e implementadas pelo governo chinês neste processo de recuperação, porque o impacto disso vai ser muito grande. No caso brasileiro, pensa assim, lojas fechadas, tudo isso, a questão do desemprego vai ser alta. Então, o que nós temos que fazer é aproveitar do exemplo chinês. Primeiro, como tratar
uma endemia quando ela acontece, e segundo, como é que você faz o processo de recuperação econômica da melhor maneira possível para que a economia volte aos eixos e que não tenha tantos sacrifícios pessoais no futuro. Ok, professor Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Sucesso. Sheila, está me ouvindo? Para mim é sempre um prazer. Um recadinho muito rápido aqui, que você está voltando, se Deus quiser, a gente vai ter você aqui com a gente em breve. Sim, em breve estarei aí, né? Quero dizer que o governo brasileiro tem trabalhado, sim, com muitas limitações que fogem, né, da sua alçada, porque lidam com questões diplomáticas, com o espaço aéreo de outros países, mas que a gente tem sido assistido e acredito que até a semana que vem a gente vai ter uma resolução e vamos estar aí no Brasil de volta. Muito obrigada, Sheila. A gente está torcendo por você e por tantos brasileiros espalhados pelo mundo. O ND fica por aqui, uma ótima noite. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Saúde, fé, tudo isso vai passar. Até mais.